aí, cangaceiros e cangaceiras! E aí, prontinho pra entender o que foi esse movimento aí do final do nosso império, que pegou toda a nossa Primeira República e só foi derrotado durante a ditadura Vargas? Então arregaça as mangas, porque é hoje que você vai entender o que foi o movimento do banditismo rural, ou cangaço, os cangaceiros no nosso país. Roda a vinheta que a gente já começa. Oi, seres humanos! Eu sou Morgana, professora de História, esse aqui é o História de Noah e hoje estamos aqui para finalmente falar de um dos movimentos que eu mais amo da Primeira República, apesar de amar muito toda a Primeira República, mas eu adoro falar sobre o cangaço, sobre a cultura do cangaço, sobre as roupas do cangaço, né? Não muito sobre a violência do cangaço, mas não tem como fugir disso. Mas antes, você já sabe, curta o vídeo, se inscreva no canal, é super importante, é assim que a gente ganha dinheiro, gente. Se você não fizer isso, não adianta só assistir. Além disso, aqui no box de descrição eu vou deixar o meu link da Amazon para caso você queira comprar algum livro, algum brinquedo, algum videogame e também de várias outras lojas. Eu sei que talvez você seja um adolescente pobre, eu já fui um adolescente pobre, eu sei que quer R$5 ser dinheiro. Então pede para os seus pais, salva aí no computador deles para quando eles forem comprar alguma coisa em promoção, comprar com o nosso link, porque é assim que a gente mantém esse canal, gente. Sem isso, não sei quanto tempo vai durar, tá bom? Então, por favor, compra pelo nosso link, nos segue nas nossas redes sociais, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os seus colegas de escola, de faculdade, de curso pro CP, sei lá por que você tá vendo esse vídeo, mas se você tá vendo esse vídeo, provavelmente porque você tá estudando um assunto, porque você vai fazer alguma prova sobre, e você deve ter colegas que estão passando pelo mesmo processo, então compartilha. E vamos lá, sem mais enrola, vamos começar a falar sobre o cangaço. Você precisa entender que ele é uma forma de banditismo presente em sociedades rurais, ok? Não é algo que acontece numa cidade, numa metrópole, por exemplo, como é Curitiba hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e por aí vai, ok? Então ele não vai ter acontecido só aqui no Brasil. Por exemplo, ele aconteceu na Inglaterra com o famoso Robin Hood, famoso roubar dos pobres para dar para os ricos, mas também aconteceu com o Billy the Kid, que era um... Como era o nome daquele negócio lá, gente? Dos xerifes e dos Velho Oeste e... Ele era um bandido, tá bom? No Velho Oeste, não vou lembrar o nome dele. E também vai ter acontecido na Indonésia, na China, no Peru, na Sicília, na Ucrânia, na Espanha. Vários países tiveram esse movimento. Por quê? Porque a sociedade rural, ela não vai reconhecer, então, o poder do Estado, e Estado aqui é com letra maiúscula, tá bom? Então, governo, estatal, país. A sociedade rural, então, não vai reconhecer o poder do Estado para determinar quem é que está ou não dentro da lei. O que é lei, o que não é lei, o que é certo, o que não é certo fazer. A sociedade que vai determinar se uma pessoa é bandido ou justiceiro. Se a pessoa é bandido ou se ele é um vingador. E sim, gente, eu sei que você está reconhecendo aí um padrão de vingador e justiceiro. Por exemplo, o Green Arrow, o Arqueiro Verde, em português, né, que a gente tem a série. Por exemplo, lá ele mata um monte de gente na primeira temporada, e daí algumas temporadas ele para, depois ele volta a matar mais um monte de gente. Mas basicamente ele é considerado um herói, um justiceiro. Por quê? Porque ele também não reconhece a lei do Estado. É claro que não funciona muito bem numa sociedade como a nossa hoje, mas a gente ainda vê a série. Ou é por isso que ela foi cancelada. E essa sociedade, ela não vai só justificar esses caras. Ela não vai só dizer, o que ele tá fazendo é certo. Não, ela também vai ajudar a esconder esses bandidos do Estado. Ela vai impedir que o Estado consiga prendê-los e parar a ação deles. E isso vai acontecer porque, geralmente, nessa sociedade rural, o Estado vai proteger o rico em detrimento do pobre. Ou seja, o pobre sempre vai sair perdendo. Não vai ter ninguém para defender o pobre. O pobre sempre vai ser roubado, sempre vai ser injustiçado, sempre vai ser morto e o Estado não vai fazer nada para isso. Então, quando vem esse bandido e faz justiça com as próprias mãos, o pobre fala, ok, aceitamos. Porque não tem ninguém que faça justiça por a gente. Então, você pode fazer. Porque o Estado não é justo. Então, você pode ser. É bem simples.
E aí, saindo desse quadro geral e indo para um quadro mais do Nordeste. O Nordeste, ele tinha uma sociedade que vivia em comunidades afastadas. Você não tinha grandes metrópoles. Você tinha, por exemplo, Fortaleza, com mais ou menos umas 100 mil pessoas vivendo ali em Fortaleza, mais ou menos na década de 20. Isso é uma grande cidade para o início do século, mas a maior parte da população nordestina vivia no interior, nessas pequenas comunidades de compadrio. O que isso significa? De compadres. Então, famílias que estavam relacionadas por esse laço de compadre, de parceria, e que faziam a sua autodefesa. Então, eles viviam afastados, então eles precisavam se proteger. E quando eles tinham um problema, eles se uniam para defender um a terra do outro. Mas não só defesa contra ataques militares ou tentativas de roubo, mas também defesas na questão da seca, que você tem que pensar que essa região do Nordeste sofre com muitas secas. Então, eles se auxiliam nisso. Além disso, você tem que pensar que é uma sociedade extremamente machista e patriarcal. Eu sei que vocês costumam usar bastante essas duas palavras em palestrinhas, né, gente? Quando vocês querem matar alguém no Twitter, mas vamos entender o que cada uma delas significa. Machismo é uma sociedade que coloca em detrimento as mulheres aos homens. As mulheres são inferiores aos homens. Lhes devem respeito e os homens mandam nas mulheres, ok? Elas não são consideradas iguais. E patriarcado significa que essa sociedade é comandada pelo patriarca, pelo pai dessa família. Ele é a autoridade máxima aqui, ok? Então você tem essas famílias comandadas por esses pais, essas mulheres que são subordinadas aos homens, e você tem uma questão muito grande aqui com honra envolvendo a fidelidade dessas mulheres aos homens, então elas não podem trair esses maridos. As meninas novas não podem perder a sua honra, que é basicamente a sua virgindade, antes do casamento. Em contrapartida, os homens vivem tendo seus casinhos, pegando as escravas, ou as empregadas, ou as cunhadas, ou... Entendeu? Como é que fala que a galinha faz? Não é quicando fora do negócio, é... bicando fora... Ah, sei lá. Desde brigas por terras, brigas por herança. Eles têm pequenas propriedades de terras, ok? E aí você tem um pai e uma mãe que moram nessa terra. Aí eles têm 5 filhos. Quando eles morrem, essa terra vai ser dividida em 5 partes. Então essa terra que era pequena vai ficar menor ainda. Então você vai ter, por exemplo, o controle das mulheres nesse período para que elas não casassem pelos irmãos, para que eles pudessem pegar a terra dessas irmãs para complementar a deles. Brigas para matar o irmão mesmo, para poder ficar com a terra dele. Você vai ter, por exemplo, discussões de vizinhos, e aí que você tem que entender que era desonroso levar desaforo para casa. Então, se alguém te desaforasse, você tinha que tirar a desforra. Ou seja, se você me desafora, eu tenho que ir lá e lutar com você. E mostrar para você que eu sou homem. E eu mostro para você que eu sou homem matando você. Então, é uma sociedade extremamente violenta. E isso você precisa entender. Porque é só uma sociedade violenta que vai olhar para o banditismo como algo bom. Nesse período, então, você vai ter guerras entre famílias que vão durar, gente, anos, décadas. Elas só vão piorar quando, lá no final do Império, quando você tiver a escolha do coronel da Guarda Nacional. Por quê? Porque vai significar, então, poder político. Então, essas guerras de famílias vão ser grandes chacinas. Porque o líder político da região, o grande coronel, vai ser decidido por quem tem maior poder militar, por quem tem o seu maior exército pessoal de jagunço. E jagunço, então, ele vai ser o cara que vai ser o guarda-costa do coronel. Vai ser um cara com antecedente criminal, ele vai ser um pistoleiro profissional que prestava serviço ao coronel em troca de proteção, porque ele tem antecedente criminal. Então, o coronel protege ele para que a polícia não prenda ele, em troca de que ele mate algumas pessoas que estão incomodando o coronel. Ou mate, ou assuste, ou bate, ou torture, esse tipo de serviço. Lembrando lá que, nesse período ainda, os delegados da região eram escolhidos pelos próprios coronéis, então não era muito difícil dele dar proteção ou não dar. Aí você tem outros nomes que vão aparecer bastante aqui, que é cabra ou cangaceiro manso. Eles trabalhavam e moravam nas terras do coronel.
por morar nas terras do coronel, eles deviam então esses serviços de proteção. Então, quando o coronel realmente entrasse em algum tipo de guerra mesmo, ele ia lá e chamava todos os cabras ou cangaceiros mansos que trabalhavam para ele na plantação e falava: ó, tá aqui sua arma, vem comigo, que eu preciso de pessoal. E eles eram obrigados a ir. O que vai ser realmente o cangaço? O cangaço vai ser grupos de jagunços independentes dos coronéis. Então, jagunços que vão se unir contra algum coronel, porque geralmente eles têm alguma treta com esse coronel, principalmente no início, e aí eles precisam de parceria para conseguir fazer essa defesa pessoal deles. E por isso, então, por eles terem arranjado algum tipo de treta da região onde eles vieram, eles vão precisar ser nômades, eles vão precisar estar sempre se movimentando. Isso no início, tá, gente? Porque futuramente, com o desenvolvimento do cangaço, eles vão chegar assim a ter propriedades e estabelecer uma fazenda e esse tipo de coisa. E da onde vem a palavra cangaço? A palavra cangaço vem da palavra canga. Eu vou deixar a fotinha aqui para vocês verem. O nome canga vem da madeira que fazia parte do jugo dos bois. Essa madeira que está entre o pescoço de um boi com o outro, que faz essa união deles, que é o jugo. Então, o boi está sob esse jugo e esse jugo direciona para onde o boi vai, direciona para onde o boi está caminhando. Canga é o equipamento do jagunço que prendia a bacamarte. Bacamarte é uma arma famosa desse período, que essa arma grande, eu vou deixar a foto aqui para vocês também, e ela ficava pendurada aqui no ombro. Cangaceiro nada mais é do que o homem por baixo da canga, ou seja, desse equipamento que prendia a arma, a bacamarte no corpo dele. E o jugo era a vontade do coronel. Então, o cangaceiro é o cara por baixo do jugo do coronel e é o cara por baixo da arma, da bacamarte, entendeu? Então, é por isso que você tem o cangaceiro manso, que é o cara que trabalha para o coronel, que na verdade é um agricultor, mas quando eles começam esses grupos independentes, então o cangaceiro vai se tornar esse cara que faz parte do cangaço, que agora o jugo é o próprio cangaço, é a sina, é o destino de você viver sempre errante, de forma nômade. Esses primeiros grupos de cangaceiros, eles vão surgir na Grande Seca de 1877, que foi até 1879. E essa seca, gente, só para vocês terem uma ideia, no Ceará tinham 800.000 pessoas no estado todo. E 60.000 delas morreu de fome, sede e varíola. E 60.000 migraram para a Amazônia, dando início ao ciclo da borracha lá na Amazônia. Então foi algo, gente, que abalou o Nordeste do país. Durante essa seca, então, é que vai surgir os primeiros grupos de cangaceiros. E, gente, eu não vou abrir mais sobre a seca, porque o próximo vídeo vai ser sobre as secas no Nordeste, principalmente sobre a criação dos campos de concentração para os retirantes. Sim, eu falei campos de concentração no Brasil. Se você não sabia que isso existiu, existiu. Então, no próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre isso. E vai ser durante essa seca, então, que vai aparecer o grupo do Inocêncio Vermelho e do João Calangro. Os dois vão ter antecedentes criminais, eles agiam então na cidade de Jardim, no Ceará, e eles vão ter a proteção do juiz de direito da cidade. Então, percebe? No início eles vão ser encarados como mais um grupo de jagunços, só que dessa vez independentes, sem o coronel. Mas daí então você vai ter esse banditismo, esses grupos de cangaceiros independentes surgindo para lutar contra o poder dos coronéis, principalmente na busca de recuperar essa riqueza que estava com os coronéis, mas que era do pobre, do trabalhador da terra, de quem esse coronel estava roubando. E aí a gente vai ter o surgimento então do Jesuíno Alves de Melo Calado, ou o Jesuíno Brilhante. Eu vou deixar uma foto aqui. Não é bem uma foto, é mais uma representação de como ele teria sido. O Jesuíno, então, ele vai ser um filho de um fazendeiro do Rio Grande do Norte. Um dia, em 1871, o irmão dele foi agredido, acusado de ter roubado uma cabra. E aí espancaram ele e levaram a cabra. Só que a cabra era dele. E aí, então, o Jesuíno entrou para a vida de banditismo, entrou para a vida do cangaço, porque ele estava cansado de ver essas injustiças do pobre ser sempre roubado. E aí, então, o Jesuíno ele vai posicionando contra os coronéis para a defesa do pobre da terra. Ele vai ficar famoso, então, por roubar os comboios de alimentos que seriam vendidos pelos coronéis e vai distribuir, então, para a população.
E entre 1871 e 1879, ele vai chegar a criar um estado paralelo sertanejo, tipo Canudos, né? Só que bem menor. Então ele vai chegar a criar um estado à parte, né? Um lugar onde os pobres viviam de forma igualitária. Essa foto aí é uma foto rara do que teria sido o bando ligado a Jesuíno Brilhante. E talvez você conheça esse nome, porque esse personagem ele foi representado numa das novelas da Globo, que foi Cordel Encantado de 2011, que passava no meu último ano do ensino médio, por isso que eu quase não consegui assistir, que foi representado então pelo Cauã Raymond. E lá vai contar então a história desse cangaceiro manso que trabalha na fazenda e começa a lutar então contra os desmandos do coronelzinho que quer casar com a noiva dele. E aí ele vai formar o próprio bando, porque o pai dele é cangaceiro. E aí você vai ter todo o desenvolvimento, então, dessa história. Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala Nordeste, a gente tá falando de uma região muito grande. A gente tem que pensar que o Nordeste ele era dividido entre os estados de economia açucareira, então pensando em Pernambuco e Alagoas, e eles dominavam os outros estados, porque a elite açucareira ela era a oligarquia mais forte desse período, então ela se mantinha no poder de forma mais fácil. Já os estados de economia de subsistência, ou seja, plantar para você mesmo comer e de pecuária tradicional, eles vão ser estados que vão ter, então, essa característica dessas pequenas famílias vivendo nas suas pequenas fazendas, que vai ser Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. E aqui eles vão tentar estabelecer nessa região os grandes coronéis. Por quê? Porque se eles têm esses grandes coronéis, facilita para eles o comando dos pequenos coronéis e principalmente da política dessa região. E eles são grandes por quê? Porque eles têm grandes fazendas e eles têm grandes exércitos, uma grande quantidade de jagunços sob o comando deles. Então, aonde eles estão, os cangaceiros não chegam, porque esses grupos do cangaço vão ter ali 20, 30 pessoas nesses grupos. Então, pensando aí mais pro Lampião, que vai chegar a ter 100 pessoas sob o comando dele, ainda era uma coisa rara. E esses coronéis, eles vão ter, às vezes, milhares de homens sob o comando deles nessas regiões. Então, o cangaço profissional, ele vai crescer nessas áreas dos coronéis pequenos, longe dessas áreas aonde estão esses grandes coronéis, que também vão ser as áreas mais ricas, porque aonde esses grandes coronéis estão, está também o dinheiro federal e o dinheiro estadual, tá? Então, o presidente, o governador de estado mandavam essas verbas para esses coronéis. E as regiões onde tinham esses coronéis pequenos, geralmente eram as regiões mais pobres, mais secas e mais afastadas. E era onde, então, os cangaceiros vão agir, porque ali realmente não tinha quem impedisse eles. Tá, e como que funcionava então a organização do cangaço? Ter o chefe dos cangaceiros. Ele vai ser tipo um coronel. Geralmente ele era algum tipo de dono de terras que precisava abandonar sua terra porque tinha cometido algum tipo de crime. Ele trazia com ele os caras que já trabalhavam para ele, então familiares, dependentes ou jagunços mesmo. Então esses caras já vão vir de lá sobre uma estrutura de dominação, de respeito a esse chefe, lembrando que é uma sociedade patriarcal. Então eles vão viver nesse grupo de cangaceiros sob uma disciplina militar rigorosa. E eles vão chamar esse chefe de patrão. O patrão, então, ele vai ser responsável por escolher quem fazia parte do grupo, ele decidia se a pessoa podia ou não entrar, ele que dava os nomes de guerra de cada um dos cangaceiros, ele que vai determinar as regras de comportamento dentro do grupo e quando o grupo entrava em contato com a sociedade durante os ataques. Ele vai ser o único que falava com os coronéis e os fornecedores e com os coiteiros. Os coiteiros eram as pessoas que ajudavam a esconder eles e a manter eles. E os coronéis geralmente faziam algum tipo de parceria com esses cangaceiros também, para que eles protegessem a região desse coronel. Então perceba que com o passar do tempo, você vai ter esses cangaceiros se unindo também em algum tipo de parceria com esses coronéis. E só o patrão falava com eles, que era para garantir que só ele fosse o líder ali, para que não tivesse algum tipo de traição, algum tipo de substituição de liderança, de comando. E os cangaceiros, eles vão pertencer ao líder, ao patrão. Eles vão ser considerados propriedade. O líder pode decidir sobre a vida deles.
Então, eles vão se apresentar quando eles chegam na cidade como eu sou gente do Antônio Silvino, eu sou gente do Lampião, da mesma forma que o camponês fazia na época com o coronel, do tipo, eu sou gente do coronel Cambará. E com o tempo, principalmente ali a partir da década de 20 e de 30, se antes o homem entrava para o cangaço porque tinha cometido algum crime ou porque precisava de algum tipo de proteção contra algum coronel particular, a partir da década de 20 e de 30 vai virar status, porque eles vão se tornar famosos, principalmente com o Lampião, o tal do rei do cangaço, e aí então os meninos vão querer se tornar cangaceiros, porque eles vão querer ser os caras do cangaço, porque ninguém era mais poderoso do que os cangaceiros e esse tipo de coisa. E os apelidos, então, eles vão se fazer necessários, porque como eles saíram fugidos, gente, por algum crime, é uma forma de eles darem proteção para as famílias que ficaram. Lampião, que é o rei do cangaço, e ele leva esse nome porque um dia ele estava atirando com a espingarda dele e diz que ele nunca parou de atirar. Daí você tem que pensar naquelas espingardas de antigamente, que você atirava e saía aquele fecho de luz, e aí diz que ele atirava tanto que esse fecho de luz nunca apagava, igual um lampião, ficava sempre aceso. Mas aí você vai ter, por exemplo, Corisco, Antônio Silvino, Maria Bonita, Dadá, apelidos para tentar esconder a identidade desses caras e principalmente proteger a família. Um exemplo disso, por exemplo, é o que aconteceu com a família da Dadá. A Dadá, ela foi uma menina de 13 anos que foi sequestrada pelo cangaceiro Corisco e acaba se tornando esposa dele. E ela foi sequestrada com 13 anos. Eles fizeram um ataque à fazenda da família dela e levaram ela. E a família conseguiu esconder que ela foi levada por 5 anos. Depois de 5 anos, a Volante, que era a polícia responsável pela caça dos cangaceiros, eles invadiram a casa da família dela, queimaram a casa, cortaram a orelha do pai dela, bateram nos irmãos adultos, retiraram a faca, as unhas dos irmãos de 8 e 7 anos dela, todas as unhas. Trancaram as mulheres e as crianças menores num calabouço por 5 dias sem comida e sem água, só por eles serem descoberto que ela estava com ele. E isso que ela foi levada obrigada, entende? Então, só para vocês terem uma noção. Então, se fazia realmente necessário que eles tivessem esses apelidos para esconder a identidade deles. Eu vou deixar a foto aqui. Essa é uma foto de uma volante, que eram grupos formados por soldados de vários estados que foram chamados para combater os cangaceiros. E como que era a vida no bando? Eu vou deixar essa foto aqui pra vocês, que é da Maria Bonita e do bando se divertindo, dançando. Tinha muita festa, tinha muita alegria. Eles eram conhecidos por serem bandidos felizes, mas também tinha muita violência. Então tinha muita morte por desafio dentro dos próprios grupos, porque você tinha aquele negócio de não levar desaforo pra casa. Então às vezes você tava bêbado, entrava numa discussão e resolvia a discussão matando o cara. Basicamente isso. Os cangaceiros, eles também vão tratar as suas vítimas como animais. Então eles vão castrar como porco, vão marcar ferro como gado, eles vão chamar os policiais das volantes de macacos, porque eles não pensavam, eles apenas seguiam ordens do governo, eles não podiam se rebelar, como eles no caso. E a tal chamada morte limpa, que era uma morte por tiro de fuzil, ela só era dada a seus iguais, a quem eles consideravam iguais a eles. Então, no caso aí de alguns coronéis, alguns jagunços e alguns caras das volantes. Então, por exemplo, você vai ter uma coisa que faz parte da cultura dos cangaceiros, que eram os punhais. Eu vou deixar essas fotos rolando para vocês. Perceba como esses punhais, eles são extremamente bonitos, o design deles nos cabos. Então eles trabalhavam muito bem o ferro, muito deles tinham desenhos, tinham pedras preciosas incrustadas. O punhal, ele vai ser a arma do cangaceiro, tá? No início ela era usada como um amparo para a espada, mas aí com o início das armas de fogo, eles vão trocar a espada pela arma de fogo e o punhal vai ser esse grande símbolo da masculinidade, porque era uma arma que não dava para ser usada na cozinha, igual o facão, por exemplo. Ela era usada apenas para sangrar a sua vítima, sangrar o seu inimigo. O que é sangrar, gente? É enfiar esse punhal no corpo da pessoa e matar ela furada, deixar ela sangrar até morrer. O punhal, ele vai ser esse grande símbolo da honra do cangaceiro. Então o líder do grupo do cangaço era o que tinha o maior punhal, ninguém podia ter um punhal maior que o dele. Só para você ter ideia, gente, era
tão caro, mas tão caro, que era mais caro às vezes que uma casa, um punhal que o cangaceiro carregava. Lembra que eu falei que eles chegavam a marcar as pessoas com ferro? Isso vai acontecer principalmente com as mulheres adúlteras. Você tem que pensar que eles têm esse código social extremamente machista. Então eles chegavam nessas invasões dessas cidades e aí eles iam atrás de fazer essa justiça deles. Então quando eles encontravam essas mulheres que eram conhecidamente adúlteras na região, eles iam e marcavam elas a ferro no rosto. Aqui eu vou deixar a foto dessa mulher, que se chamava Maria Marques, que foi uma das mulheres que foi marcada a fogo pelo cangaceiro Zé Baiano. Mas alguns deles defendiam, por exemplo, que em vez de serem marcadas a ferro, essas mulheres deveriam era ser assassinadas mesmo. E uma dessas pessoas que defendia isso era a Maria Bonita. Maria Bonita foi a primeira mulher a fazer parte do cangaço. Ela tinha 19 anos quando Lampião, o rei do cangaço, fez um ataque à cidade dela, e ela era tipo fangirl, ela era tiete mesmo de Lampião, ela já tinha ouvido falar dele, e ela manda chamar ele na casa dela quando ele invade a cidade, porque ela quer conhecer ele e quer se tornar esposa dele. Detalhe básico, assim, ela já era casada com um sapateiro. E ela não é considerada adúltera não, tá, gente? Ela manda chamar Lampião e Lampião transforma ela na esposa dele. E a partir do momento que Lampião, então, pega uma companheira para si, outros homens vão começar, então, a pegar companheiras para si e vai ser a entrada das mulheres no cangaço. E aí você precisa entender, professora, mas ela tinha um esposo, largou ele para ficar com o Lampião, e aí ela é a favor de mandar matar as mulheres adúlteras? Sim, ó, vou deixar aqui para vocês do lado, essa é a foto da cangaceira Cristina. A Cristina, ela fazia parte do bando de Lampião e de Maria Bonita, e a Maria Bonita, ela foi a favor de mandar matar a Cristina, que ela foi morta por supostamente ser casada com um dos cangaceiros do grupo, mas ter um caso com outro. E aqui, gente, é um detalhe bem legal da gente conversar. Por quê? Porque não existe mulher fora do seu tempo, tá bom? Eu sei que esse povo que adora fazer novela ou livro de época, adora essa mulher que vive no século XIX e pensa com a cabeça do século XXI. Mas isso não existe. Cada pessoa é fruto do seu tempo, tá bom? E a gente teve movimento feminista para todos esses períodos. A gente teve mulheres que se posicionavam a favor ou contra de algumas ideias, mas tem algumas ideias que elas vão reproduzir, principalmente o machismo. Vai ser reproduzido porque elas são fruto do próprio tempo delas. Tá bom? Então sim, Maria Bonita vai ser a favor de mandar matar as mulheres adúlteras, apesar de ela ser uma mulher e apesar dela ter cometido adultério também. Se chama hipocrisia, gente. Entendendo isso, vamos continuar. Então, no bando do Lampião, a gente vai ter de 50 a 60 mulheres. Todas elas vão ser companheiras de algum cangaceiro e no ataque elas não entravam na luta armada, tá bom? Lembra lá, essa sociedade é extremamente machista. Lugar de mulher e lugar de homem, função de mulher e função de homem são extremamente marcados. Então elas não lutavam. Durante as batalhas, elas se escondiam com as suas armas, que estavam ali só para defesa pessoal. Algumas delas chegavam a ter algum revólver, mas a maioria delas não sabia nem atirar. Ok? Em caso delas terem filhos, o que era muito comum, não dava para elas criarem essa criança nessa vida nômade em cima de um cavalo fazendo ataques. Então, quando elas tinham esse filho, eu vou deixar essa foto aqui da Dadá grávida para vocês poderem ver. A Dadá é aquela mesma guria que eu citei antes, que foi sequestrada pelo Corisco com 13 anos. Elas passavam por toda a gravidez e quando o bebê nascia, elas entregavam eles para algum conhecido, ou familiar, ou amigo, que fosse rico para cuidar dessa criança, tá bom? E aí, claro, eles tinham que esconder que o filho era deles. E aí, esse período, então, do Lampião, que ele agiu principalmente a partir de 1920 até 1938, né, esses 18 anos aí, é o tempo que a gente chama de profissionalização do cangaço. Porque agora, com o Lampião, ele vai conseguir tirar todas as vantagens possíveis com o cangaço. Isso vai significar que ele vai ter um dos maiores grupos que já existiu, ele vai fazer negociatas com os coronéis da região. Não existe mais o roubado rico para dar para o pobre, eles simplesmente roubavam para eles mesmos. Sendo assim, não vai ter mais diferença entre a polícia e o cangaceiro. Por quê? Porque a população normal,
no início, ajudava o cangaceiro, por quê? Porque ele estava fazendo justiça com as próprias mãos, porque ele estava ajudando eles. Então, tinha essa diferença. Eles protegiam os cangaceiros da polícia, não deixavam a polícia prender eles, porque para eles o cangaço era bom. Mas a partir desse momento que o cangaço se profissionaliza, e aí eles não vão mais fazer diferença entre roubar de rico e roubar de pobre, eles vão roubar de todo mundo, e eles também vão começar a maltratar e a violentar e a torturar, ter coisas extremamente violentas que eles vão fazer nesses ataques deles às vilas. Não vai ter mais diferença entre eles e a volante, entre eles e a polícia. Entende? Lampião se chamava Virgulino Ferreira da Silva e ele era conhecido por não ter nenhuma generosidade. Ele realmente torturava suas vítimas para conseguir roubar o máximo possível de cada uma delas. Você tem que pensar que ele vai estar agindo aí na década de 20, então é o final da Primeira República, porque ela vai acabar em 1930 com o golpe de Estado de Vargas. Então ele vai estar se aproveitando da crise financeira que está rolando no mundo, ele vai estar se aproveitando do golpe de Getúlio Vargas. Então ele vai usar todos esses conflitos políticos que estão acontecendo no Brasil a favor dele. Um exemplo disso vai ser a própria Coluna Prestes, que o Lampião vai visitar o padre Cícero. A gente falou bastante dele no vídeo sobre a revolta de Juazeiro, que vai estar linkado aqui também. E aí ele vai visitar então esse padre milagreiro, vai para receber essa bênção do padre, e o padre ele era um coronel da região, a gente já falou disso também. Ele vai ser responsável então por fazer esse contato com o Lampião, para que Lampião pegasse os seus cangaceiros e tentasse atacar a Coluna Prestes. Para quem viu o vídeo anterior, lá a gente fala que não era o exército que combatia a Coluna Prestes a maioria do tempo, e sim esses exércitos particulares dos coronéis da região. Então, o padre Cícero, ele foi responsável por tentar fazer esse contato com os cangaceiros para que eles atacassem a coluna. E Lampião, então, ele vai ser condecorado coronel pelo padre Cícero, ele vai receber dinheiro do padre Cícero também, para fazer esse combate à Coluna Prestes. Mas aí ele vai ficar sabendo que a Coluna Prestes são 1.500 homens e nessa época ele só tinha cerca de 45 homens sob o seu comando, e ele vai decidir não atacar a coluna. Ele simplesmente vai roubar esse dinheiro e vai embora. E com esse dinheiro ele vai fortalecer e vai aumentar ainda mais o grupo dele. Por exemplo, em 1930, enquanto está rolando o golpe da República lá no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, ele vai se aproveitar que o exército desceu todo para o sul e sudeste do país, ele vai atacar várias cidades ali na região do Nordeste, se aproveitando então que não tem ninguém para impedi-lo. E aí então vai ser em 1932, 2 anos depois do golpe que acaba com a Primeira República e estabelece então o governo do Vargas, nesse primeiro momento o governo provisório, que então os estados vão decidir se unir para combater o cangaço, porque até então eles faziam exatamente igual a Coluna Prestes fazia anteriormente, que é esse negócio de ficar nas fronteiras para não serem pegos, porque a polícia de um estado não podia ir para o outro. E aí então vai ter uma união entre os interventores do Sergipe, de Pernambuco, da Bahia, de Alagoas, aonde eles vão fazer essa união da polícia deles, vão começar uma volante especial para caçar Lampião e todos os outros cangaceiros, com o intuito de acabar com o cangaço. Realmente, porque você tem uma modernização do Brasil durante esse período de Vargas, né, que vai incentivar muito a industrialização. E eles vão se aproveitar, então, da seca de 1932, com a construção dos campos de concentração, com a saída do sertanejo para as capitais que ficavam na área das praias. Eles vão obrigar quem não saiu a sair, a população normal vai ficar enclausurada então nos campos de concentração, e eles vão conseguir então limpar esse interior, tirar essas vítimas, esses fazendeiros, essa população normal do interior, para ficar mais fácil para eles caçarem esses cangaceiros. Se você quer saber mais sobre os campos de concentração, o próximo vídeo da Primeira República vai ser sobre eles. A gente vai explicar certinho como é que as pessoas viviam nesses campos de concentração durante a seca de 32, ok? Mas só para você ter uma noção que a polícia e o governo do Nordeste vai se aproveitar desses campos de concentração e da desocupação do interior do Nordeste durante essa seca, principalmente ali na região do Ceará, para conseguir caçar os cangaceiros. Isso em 32, mas vai chegar a 36 e ainda eles não vão ter conseguido prender o principal, o rei do cangaço, que era Lampião, que tinha nessa época um grupo com mais de 100 cangaceiros. Até
Até que em 1936, Benjamin Abraão, que é um cineasta, um fotógrafo, ele vai entrar em contato com o Lampião. Ele trabalhava para o Padre Cícero, então ele já era meio que fã de Lampião. Então ele vai procurar Lampião e vai pedir autorização para poder gravar a vida do bando. E ele vai gravar esse documentário onde vai mostrar cenas do cotidiano de Lampião e seu bando. É tipo um vlog, gente. É um vlog de mais ou menos 15 minutos, ele tem no YouTube, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá passando algumas cenas aqui, e isso é muito interessante, porque ele vai mostrar como era a vida no bando de Lampião. Então ele vai mostrar, por exemplo, o dia a dia do bando, os hábitos, vai mostrar que o bando era extremamente religioso, que eles tinham horas para as rezas, vai mostrar a costura, como eles levavam a sério a questão das roupas, do design dessas roupas, e ele vai tirar essa foto aí, que é a foto do Lampião na máquina de costura, que vai revelar para todo mundo que Lampião era responsável por fazer não só os bordados das roupas deles, mas também o design da roupa deles. E aí a gente tem toda uma cultura do cangaço em torno da moda, a moda do cangaço, gente, e é linda. Eu tenho esse livro aqui em casa que se chama A Estética do Cangaço. Esse livro é maravilhoso. Ele vai analisar cada uma das peças das roupas dos cangaceiros e vai explicar pra gente a cultura e o significado em torno dos símbolos. Vai ter muitas dessas fotos que foram tiradas pelo Benjamin Abraão. É muito legal esse livro. A única coisa é que, assim, tem uma linguagem extremamente rebuscada, tá, gente? E olha que eu fiz história. Então, assim, é difícil, mas vale muito a pena por causa das imagens e por causa da explicação. Mas eu vou deixar rolando algumas aqui. Por exemplo, esse aí é o cantil de viagem longa do Lampião, e ele é um cantil de couro onde cabe 3 litros de água e, gente, presta atenção, ele é todinho bordado, um couro todinho bordado, você nem consegue ver a cor do couro. Olha ali, presta atenção na alça desse cantinho, ele é todinho incrustado de coisinhas de metal. Eu esqueci, tem um nome certinho para aquelas bolinhas assim, mas eu esqueci. Também tem o chapéu do Lampião, que vocês estão vendo aí nessa foto. O chapéu dele é todinho enfeitado com essas pedras de metais, pela flor de lis, que também era um dos símbolos cangaço, eles usavam bastante, e pela cruz malta. Você pode ver que os chapéus também tem essas cordas embaixo, que é bem característica do chapéu de vaqueiro, então que é para prender o chapéu enquanto eles estão montando ou durante as fugas. E só para você ter uma ideia, essa moda do cangaço vai ser uma característica que já vinha presente nos cangaceiros antes, mas que vai ser extremamente mais colorida e mais bela mesmo no grupo de Lampião, porque ele gostava dessas coisas e ele gostava que o povo visse ele chegando e principalmente destacasse o grupo dele de qualquer outro grupo de cangaceiros, tá? Então, vai ter relatos, por exemplo, de que quando eles chegavam nas cidades, pareciam grupos de carnaval mesmo, de desfile de carnaval, de tão bonito que eles estavam. E você tem que pensar, são todos homens ali. Essa moda do cangaço, ela vai influenciar também as volantes. Por exemplo, essa imagem aí são as luvas de vaqueiros. E aí são luvas tanto do cangaceiro Zé Baiano, até de um soldado da volante, que é o Guilherme Feitosa. E aí os cangaceiros, eles usam muita roupa, muita coisa sobreposta, porque eles andam com a casa deles nas costas. Essa foto aí mostra os bornais. Bornais são essas sacolas de couro onde eles guardavam os pertences deles, que iam sobrepostas, cruzadas no peito, sobrepostas às cobertas. E as cobertas dos cangaceiros iam embaixo desses bornais para amaciar esse peso, porque você tem que pensar que ainda em cima desse bornal iam as balas das armas deles. E às vezes até alguma espingarda também trançada ali. E aí então você colocava essa coberta para dar uma maciada, e aí os bornais, que são essas sacolas, e elas também são de couro, e perceba, ela é inteira trabalhada no bordado, que era feita na máquina, e você não vê nenhum pouquinho da cor do couro, porque ela é inteirinha bordada. E você tem que pensar que são esses couros, gente, couro mais duro, um couro menos trabalhado. Eles mesmos matavam os animais e eles faziam esses couros. Então, por exemplo, você tem essa alparcata de couro cru, é isso que eu queria dizer aquela hora, couro cru, que essa aí é a alparcata que o Lampião usava. Alpercata é a sandália tradicional do nordestino, que ela é resistente para grandes
caminhadas, mas ela também é arejada para o grande calor que fazia. Mas eles também usavam os lenços nos pescoços que se chamavam jabiraca. A jabiraca, então, ela não era feita de qualquer material, não, gente. Ela era feita de seda inglesa ou de tafetá francês. São tecidos extremamente finos e extremamente caros até hoje. E esses lenços, eles eram amarrados com joias. Eles usavam no pescoço. Tipo esse meu lenço aqui do desbravador, que eu uso com esse arganel, só que eles usavam anéis de verdade, anéis de pedras preciosas que eles roubavam, sem falar que eles também usavam nas mãos vários anéis, eles adoravam joias. E você tem a roupa feminina também, você tem esses dois vestidos aí da Maria Bonita que foram confiscados, spoiler, quando ela foi assassinada, que esse primeiro vestido é o vestido de risca de giz, que é o vestido dela de domingo, de festa, e esse outro que é o vestido de batalha, que é mais ou menos uma camiseta e uma saia, que era a roupa que ela usava para quando eles invadiam os lugares. E você tem esse outro traje clássico aí, que tá no museu hoje, dos cangaceiros. Então eles usavam bastante cor, tinha esses trajes azuis. Tem várias fotos na internet deles colorizando essas fotos que foram tiradas pelo Abrão pra gente ter mais ou menos uma noção do que era. E como que vai acabar, então, o movimento do cangaço? O cangaço, então, vai acabar porque você vai ter esse fortalecimento do exército brasileiro durante o governo Vargas. A gente já não tá mais na República, a gente já tá em 1938. E aí, então, você vai ter esse fortalecimento do exército. Esse exército vai começar a ter armas de fogo como as metralhadoras. Então, não vai ter mais como os cangaceiros lutarem contra eles. E aí o que vai acontecer então? Em 1938 vai ser preso um dos fornecedores de Lampião. Sobre tortura, ele vai entregar a fazenda onde Lampião estava escondido junto com Maria Bonita e 12 cangaceiros que faziam parte do grupo dele. Lá eles vão ser emboscados durante a noite e todos eles vão ser assassinados. A polícia tá mais de 10 anos perseguindo Lampião. Ele é o grande prêmio, ele é o grande rei do sertão. E aí o que vai acontecer? A Volante vai decapitar, vai retirar a cabeça de todos os membros do grupo que eles pegaram ali, as 12 pessoas, vai colocar num vidro, embalsamar e vão deixar numa exposição em Maceió. Essa foto aí que eu vou mostrar pra vocês é a foto das cabeças dos cangaceiros, incluindo o Lampião, que vai estar ali no primeiro degrau, e Maria Bonita, que vai estar no centro, no segundo degrau, que foram expostas na cidade de Piranhas, em Alagoas. Mas não para por aí, tá, gente? Elas foram mumificadas no processo de mumificação egípcio, lá no Centro Antropológico e Etnográfico da Bahia, e elas foram expostas no Museu Nina Rodrigues, na Bahia, por anos. Sim, gente, eles pegaram a cabeça de pessoas, mumificaram e colocaram em exposição como troféus, realmente, do governo Vargas. Tem coisas que só não dá para entender. E com essas cabeças, né, espalhadas, com essa propaganda do que seria feito com os cangaceiros que ainda estivessem em atividade, o governo Vargas vai liberar, então, a lei de anistia aos cangaceiros que se entregassem. Se eles entregassem as armas, eles não seriam presos, se eles desistissem de ser cangaceiros. E com essa morte tão brutal, né, e com essa exposição de cabeças do grupo de Lampião, a maioria dos cangaceiros vão se entregar, menos Corisco. Corisco fazia parte do grupo de Lampião e quando ele souber da morte do seu ex-chefe, ele vai começar então a sua busca por vingança. Ele vai chegar a atacar a fazenda onde morava a família do X9, do cara que entregou Lampião, e ele vai também matá-los e cortar a cabeça. E ele vai mandar entregar as cabeças para o João Bezerra, que era o policial responsável pela tropa que matou Lampião. E ele vai entregar essas cabeças com o seguinte recado: se o negócio é de cabeças, vou mandar em quantidade. Dá pra entrar? Não, tô gravando. Deixa eu dar um oi pro pessoal. Oi. Dá tchau. Tchau. Fecha a porta. E aí vai começar esse movimento, então, de vingança do Corisco, até que em um dos combates, em 1940, ele vai acabar levando um tiro em cada uma das mãos e ele não vai mais conseguir atirar. E nessa que ele não consegue mais atirar, quem vai ser responsável, então, pela proteção do bando dele vai ser a esposa dele, a Dadá, aquela que ele sequestrou com 13 anos. E a Dadá, ela vai ser, então, a única cangaceira
que vai pegar em armas e que vai realmente atirar. A história da Dadá, ela é pesada, ela é bem triste, porque ela foi sequestrada com 13 anos pelo Corisco, quando o bando do Lampião invadiu a fazenda do pai dela. Ela vai ser estuprada por ele. Essa violência vai ser tão forte que ela vai ter uma hemorragia que vai quase levá-la à morte, mas ela vai sobreviver e depois ela vai se tornar esposa do Corisco. E ela vai viver essa vida, então, de cangaço. Se eu não me engano, eles têm 7 filhos, mas só 3 sobrevivem. E eles dão esses filhos para ser criados por amigos. Quando ele sequestrou ela e trouxe ela para morar com ele, ele ensinou ela a ler, ensinou ela a escrever, ensinou ela a atirar e a se proteger. Ela era a única mulher que realmente sabia usar uma arma de fogo. Ela sempre andava com uma 38 junto com ela. E a Dadá, ela vai ser conhecida, então, na região como a Sussuarana do Cangaço. Para você que não sabe o que é uma Sussuarana, é uma onça parda ou uma puma clarinha, porque o Corisco, ele era conhecido como o Diabo Louro. Ele era conhecido por todos os ataques que ele fazia usar muita violência. O exemplo disso é o estupro da própria Dadá. E diz que depois que eles se casaram, ela vai amansando ele. E ela é responsável, então, por chegar nos lugares junto com ele e fazer com que ele não fosse tão violento assim. Por mais que ele tivesse levado os 2 tiros na mão e aí decidiu se aposentar, então ele e a Dadá se esconderam em uma fazenda no interior. A Volante vai encontrar eles, vai atacar eles. Eles vão tentar se defender, mas o Corisco vai levar um tiro no intestino, vai ficar agonizando por 10 horas até que ele morre. A Dadá vai levar um tiro na perna, vai ser levada presa, não vai receber um tratamento médico adequado e eles vão ter que amputar a perna dela. 10 dias depois que ele foi morto, eles vão lá, desenterram o corpo do Corisco, cortam a cabeça dele para ser mumificada e ficar no acervo do museu da Nina Rodrigues, junto com as outras cabeças dos cangaceiros. A Dadá, ela vai ficar presa por vários anos, ela só vai ser liberta lá em 1942, e aí ela vai começar então a lutar pelo direito de ter a posse do corpo do marido dela, tanto o que foi desenterrado quanto da cabeça que estava em exposição. Até que finalmente em 1969 a justiça brasileira vai conceder esse direito para ela. Aqui tem essa foto aqui do dia que foi desenterrado, mas não antes deles tirarem cópias dessas cabeças para continuar em exposição. Eu não sei qual que é a ideia da exposição de cabeça, gente, eu não entendo. E aí, então, ela vai viver o resto da vida dela em Salvador, com os 3 filhos dela e um novo marido. E ela morre, então, em 1994, o ano que a professora aqui nasceu. E ela vai ser, então, essa última cangaceira viva. Na verdade, a gente já descobriu alguns depois que tinham se escondido, pararam de agir como os cangaceiros. Tem alguns filmes que você pode encontrar sobre aí. Mas essa é a história do cangaço, então. O cangaço é esse movimento do sertanejo que foi abandonado pelo governo e que vai decidir, então, viver sobre as suas próprias leis, buscando a sua própria justiça. E isso não é algo novo. A gente viu vários movimentos populares durante esse estudo nosso da Primeira República de pessoas que estão buscando exatamente isso. Uma população que não era atendida pelo governo, que busca, então, essa justiça, né? Seja pela religião ou seja pelo banditismo, que foi aqui o caso do cangaço. Ele é um movimento que surge, então, nessa sociedade patriarcal, nessa sociedade machista, nessa sociedade extremamente violenta, e ele, então, vai reproduzir esse machismo, essa violência e esse patriarcado, sendo que os chefes desses cangaceiros vão acabar se tornando tipos de coronéis. Com o passar do tempo, principalmente o comunismo vai encarar o cangaço como um movimento da massa, como um movimento da revolta contra a fome e o descaso do governo com o sertão. E essa justiça com as próprias mãos que os cangaceiros pregavam, o comunismo vai encarar como a justiça das massas, né? Esse movimento da massa que vai contra o governo para realmente tentar governar o Estado. Isso vai ser uma leitura que o comunismo, né, a esquerda vai fazer do cangaço. Mas a gente precisa entender, o cangaço ele realmente começa como esse movimento de fazer justiça com as próprias mãos, esse movimento contra o poder dos coronéis, mas com o passar do tempo ele vai se amoldando, porque com acesso ao poder eles reproduzem a cultura que eles estavam acostumados. Então eles se tornam esses coronéis do sertão e eles reproduzem essa violência, essas injustiças
contra a sociedade. E é isso, gente. Esse vídeo já ficou longuíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu, o cangaço, e tenham ficado até o final. Beijinhos, até a próxima aula, que vai ser sobre os campos de concentração no sertão. Sim, o Brasil teve campos de concentração. Até a próxima. Tchau, gente!